Olá, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês algumas páginas que eu já colori dos meus livros de pintura. Alguns vão estar incompletos, outros não, então vou mostrar para vocês a partir de agora. Primeiramente, eu vou mostrar o livro Daydreams, que eu gosto bastante das páginas porque elas são mais grossinhas, o que facilita um pouco a pintura e mistura bem melhor as cores no papel. Nessa primeira página eu fiz todo o fundo com giz de cera. Nesse desenho aqui eu tava tentando fazer as nuvens com giz de cera, testando como que ficava melhor. Empurrar com algodão ou fazer direto com o giz de cera. Empurrar com algodão, que são as nuvens de baixo, parece que fica melhor do que fazer direto com o giz de cera. Já nesse desenho aqui, eu tive ideia pro fundo, porém eu ainda não tenho ideia pro resto, então ele tá aqui esperando eu ter uma próxima ideia para continuar. Esse desenho aqui foi a primeira vez que eu tentei fazer tons de dourado e de pedrarias também, e todo o fundo dele foi feito com giz de cera. E esses detalhes em branco é para dar a luz, para dar a ideia de brilho que eu fiz com caneta gel branca. Já nesse desenho aqui, eu fiz os cogumelos em azul com giz de cera. O fundo em lilás eu fiz com lápis de cor e aquarelei. E os detalhes das estrelas em branco eu fiz com Errorex. A primeira página com as construções ali eu ainda não terminei, ainda tô tendo ideias para terminar. E aqui no desenho do gatinho eu quis testar umas canetinhas à base de álcool, porém elas passaram para a parte de trás do desenho e ficou na outra página. Esse aqui eu tive ideia pro cabelo, só que eu ainda não tive ideia pro cabelo da outra boneca, então por enquanto eu deixei assim. Nesse aqui eu utilizei só 3 cores, que foram o rosa mais forte, o mais fraco e o branco, e eu fiz todo o fundo também com giz de cera. Nesse aqui eu fiz alguns detalhezinhos em branco com a caneta gel branca e o fundo também foi todo com giz de cera. Esse aqui eu quis dar uma ideia de tempo nublado, então eu coloquei algumas gotas com Errorex e os detalhes menores ali em branco nos cogumelos eu fiz com caneta gel branca. Nesse aqui eu comecei, porém eu não tive ideia para terminar, então por enquanto ele tá em stand-by. Esse desenho aqui do caracol eu fiz com canetinha, mas é uma canetinha um pouquinho melhor, que ela é aquarelável e ela não passou pro outro lado da página. E os próximos são desenhos que eu comecei e por enquanto não terminei. E esses foram meus coloridos do livro Daydreams até o momento. O restante eu pretendo terminar com vocês e postar logo que possível. Agora eu vou mostrar então o meu livro Vintage. Esse é o primeiro desenho que eu pintei desse livro. O interessante dele é que ele tem essas páginas pretas e ele tem um desenho por página. Então, se passar para o outro lado do desenho, não tem problema. E esse aqui eu recém comecei a fazer. Já nesse desenho aqui, eu fiz todo ele com lápis de cor da Faber-Castell. E os detalhes das bolinhas em branco eu fiz com caneta gel branca. Nesse aqui escureci demais a parte do tecido.
Esse aqui da raposa, eu fiz todo ele com canetinhas da Cis à base de álcool e ainda não terminei. Esses são os coloridos que eu tenho até o momento nesse livro. Esse livro, por enquanto, eu não tenho muitas pinturas ainda. Agora eu vou começar então a minha coletânea do Kerby Rosales, que eu gosto muito desse autor. Começando pela Metamorfia. Nessa primeira página eu estava testando as tintas metálicas da Léo e Léo. Este desenho eu ainda não terminei porque eu ainda não pensei se eu quero fazer o fundo do mar de uma coloração clara ou com uma coloração mais escura, dando um tom de mais sombrio. Nesse desenho aqui dos cavalos alados falta só para fazer a lua e alguns pequenos detalhes aqui, mas ele já tá quase terminado. Nessa primeira página eu quis dar uma ideia de pôr do sol e na segunda eu ainda preciso aquarelar ali porque eu só passei os lápis e ainda não aquarelei. Nesse desenho do polvo é tentar dar uma ideia de caos, por isso esse céu mais nublado e tal, mas ainda tem que escurecer um pouco mais. Nesse desenho do elefante eu fiz o fundo preto com giz de cera e no desenho do lado eu tentei dar uma ideia de galáxia. Se tivesse aquareláveis provavelmente ia ficar um detalhe mais perfeito. Já no desenho da floresta, a ideia é fazer metade com a floresta mais escura e a outra metade mais clara. E eu uso tanto esse livro, gosto tanto dele que ele já tá até soltando as páginas. Nesse desenho da neve, das montanhas, eu tinha feito a neve muito clara, então eu tô tentando escurecer mais, deixando com mais tom de azul para que apareça melhor. Esse desenho da tartaruga, ele é um desenho bem grande, então eu ainda tenho que pensar em algumas colorações para ele. E esse aqui, da mesma forma que o desenho da tartaruga, ainda falta coloração para algumas partes. Esse dragão foi um dos primeiros desenhos que eu fiz desse livro. Esse desenho da medusa foi um dos primeiros que eu terminei. E depois eu retornei nele e escureci um pouco mais. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu terminei. E o fundo foi feito com tinta da Léo Léo, com tons metálicos e tons não metálicos. E esse aqui, ele é o último desenho do livro. E por enquanto eu deixei ele assim porque ainda não decidi se eu vou fazer as bonequinhas da cor bege ou verde. E essas foram as minhas pinturas deste livro.
Continuando a coletânea, o próximo livro é o Fotografia. No desenho da caveira eu fiz todo o fundo com as tintas metálicas da Léo e Léo e tentei combinar as borboletas de acordo com o fundo. No desenho da teia de aranha, eu pretendo fazer toda a teia em cor branca com uma caneta gel branca. O desenho da borboleta eu fiz com as canetinhas aquareláveis. No desenho da ampulheta eu fiz todo o fundo com as tintas em tons metálicos da Léo e Léo. Mexendo bem a página, a gente consegue perceber a tonalidade brilhosa do fundo. E nesse livro, por enquanto, eu tenho poucas páginas coloridas também. E essas foram as minhas pinturas deste livro. A primeira pintura que eu fiz desse livro é uma floresta que eu tentei deixar um pouco mais escura, com um ar um pouco mais sombrio. Neste eu estou testando algumas cores. No desenho da bola de cristal, faltam alguns detalhes, mas ele está quase concluído. Aqui eu fiz todo o fundo com lápis de cor aquarelável da Faber-Castell. Aí na próxima página chegou a borrar um pouquinho. Nesse aqui eu quis tentar fazer os detalhes com uma ideia de dourado. Nesse aqui eu fiz todo com lápis de cor em tons metálicos da Faber-Castell, não aquarelado. E essas foram as minhas pinturas da coletânea de hoje, espero que tenham gostado. Se gostarem dos vídeos, continuem curtindo e se inscrevendo no canal. Desde já, obrigada pessoal!